Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo a gente vai conversar de novo sobre aquela dúvida muito comum entre os pacientes a respeito dos níveis de colesterol e da indicação de uso de remédios. Ou seja, o que acontece? O paciente vai lá para o médico, faz os exames, o médico indica o uso de remédios para abaixar colesterol ou triglicérides e até explica para o paciente o motivo, as razões, etc. Mas na hora o paciente até absorve um pouquinho, mas logo depois que sai do consultório ele já fica confuso de novo e fica querendo saber por que saiu com essa prescrição desta medicação. Então neste vídeo eu vou fazer esta explicação a respeito dos exames de colesterol e da indicação de remédios baseados em casos clínicos. E eu tenho certeza que em alguns destes casos que eu vou falar para vocês, você vai se encaixar. Bom pessoal, então antes de começar essa nossa conversa, como sempre, é muito importante eu falar para vocês que esses vídeos do canal são explicativos. É para te ajudar a entender melhor sobre a saúde. E não são de forma alguma indicações de uso de remédios. A indicação e depois os esclarecimentos você precisa sempre fazer em consulta com o seu médico. Então, bem sabendo de tudo isso, vamos então agora conversar a respeito do colesterol alto e do porquê que às vezes existe a indicação de remédios. E para isso, com certeza então, eu vou utilizar aqui novamente a nossa lousa. Como a gente bem lembra, a indicação de uso de remédios para abaixar colesterol ou triglicérides, ela acontece então baseado na história clínica do paciente. Então aqui ó, eu separei em 3 casos e eu tenho certeza que em alguns destes casos você vai se encaixar. Deixa aqui depois o seu comentário aqui nesse vídeo para falar se eu tô certo ou tô errado. Então assim, para começar, para deixar padronizado, os 3 casos vão ser mulheres com 50 anos de idade. Então no caso número 1, a história clínica dessa mulher, ela não teve infarto, então ela não tem nenhum outro problema cardíaco maior, ela não teve AVC isquêmico, que popularmente é conhecido como derrame, e lembre-se que eu já comentei com vocês que existe o tipo de derrame que é isquêmico e aquele outro que é hemorrágico. Aqui no caso é mais específico o isquêmico, porque o hemorrágico é causado por algum rompimento de algum vaso dentro do cérebro e o mecanismo que causa isso pode ser até de origem congênita. Então assim, continuando aqui ó, essa pessoa, essa mulher, ela não tem placa de gordura na carótida, ela não tem diabetes, ela não fuma, ela tem pressão alta e ela usa remédio. Ela usa aqui então losartan e hidroclorotiazida. E usando o remédio, a pressão dela no consultório está controlada. Está 12/8, 120/80. Esse parâmetro é importante, tá? Porque a pressão precisa sim ficar controlada com o remédio. E os níveis de colesterol dela, o colesterol total está em 220, o colesterol bom, que nós chamamos de HDL, está em 62, o colesterol ruim, que nós chamamos de LDL, está em 128 e os triglicérides dela estão em 150. Então esse é o exame desta paciente. Neste perfil clínico que eu descrevi para vocês, também existe um detalhe muito importante que eu não coloquei, que é que todas essas pacientes têm a função renal normal. Isso é muito importante também porque pacientes que têm disfunção renal, eles têm risco cardiovascular aumentado. Neste caso aqui então, essas pacientes não têm disfunção dos rins. O risco cardiovascular desta paciente aqui, que basicamente é hipertensa, o risco cardiovascular dela vai ser baixo. E no risco cardiovascular baixo, que é o menor risco possível, a meta de LDL dela vai ser menor do que 130. Ou seja, baseado aqui então nesse histórico clínico dessa paciente e neste exame de colesterol, que apesar do colesterol total estar um pouquinho alto, lembrando que a referência para o colesterol total é ficar abaixo de 190, ela está em 220, a fração ruim dela, que é 128, está na meta, ou seja, está abaixo de 130.
Então, esta paciente aqui não tem indicação de uso de remédios para controle de colesterol. Mas com certeza a gente sempre incentiva bons hábitos para essa pessoa, porque com o passar do tempo, este perfil aqui pode mudar, este perfil de colesterol, porque como vocês bem vê aqui, o colesterol total dela está alto, mas é por conta do colesterol bom. Lembrando que os níveis normais de colesterol bom, eles são acima de 40. E também, se vocês quiserem relembrar quais são os valores normais do colesterol e triglicérides, lembre-se que a gente já fez vídeo aqui no canal de como analisar o seu exame de colesterol. Vou deixar até o link aqui na tela e na descrição deste vídeo. Mas aí, pessoal, vocês estão gostando deste vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. E isso sempre serve muito, na verdade é o total incentivo para que eu continue a produzir conteúdo aqui para o YouTube. Então lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e também me segue no grupo de WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição deste vídeo também. Feito tudo isso, então vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Então agora vamos falar do caso número 2. Caso número 2 também é uma mulher de 50 anos, ela nunca teve infarto e também nenhum problema cardíaco grave, ela não teve AVC, não tem placa de gordura na carótida, ela é diabética, ela não fuma e ela não tem pressão alta. E no consultório, quando eu meço a pressão desta paciente, ela está controlada, está com a pressão de 12/8 ou 120/80. E os exames de colesterol desta paciente, da mesma forma, serão de 220 de colesterol total, 62 de colesterol bom, 128 de colesterol ruim. Neste caso aqui, desta paciente aqui, que basicamente é diabética, esta paciente, por conta disso, ela vai entrar como risco intermediário ou médio risco. E a meta para ela vai ser de LDL menor que 100. Então, neste caso aqui, a meta para ela é menor do que 100. E ela tem o LDL de 128. Então, neste caso aqui, existe indicação de redução do colesterol para essa paciente. Então, neste caso aqui, o colesterol total estava alto, a fração boa está alta, a fração ruim deu 128, mas a meta para ela é menor do que 100. Então, ela tem indicação de redução do colesterol ruim. Nesse caso aqui, pode-se traçar uma estratégia para conseguir esta redução sem medicação, mas num curto para médio prazo. Se não acontecer isso, ela vai ter que utilizar medicações para estar ajudando a reduzir este perfil de gordura corporal. E é claro que também, dependendo do contexto clínico, o médico pode passar a medicação logo de cara. Ou seja, se essa paciente for uma diabética com complicações relacionadas, com certeza ela já vai ter indicação de uso direto de remédio para abaixar o colesterol. No caso aqui, ela tem indicação da estatina. Então, como vocês podem perceber, existem sim algumas nuances, além deste contexto que eu estou explicando aqui para vocês, que já pode indicar logo de cara a medicação. Mas se a gente for pensar de uma forma geral, no mais frequente, o mais frequente vai ser desta forma. E agora então vamos para o caso número 3. Aqui neste caso, também uma mulher de 50 anos, nunca apresentou problemas cardíacos graves, não apresentou AVC e aqui no caso ela tem uma placa de gordura na carótida. Lembrando que a carótida é aquela artéria do pescoço e a gente consegue fazer essa análise com ultrassom das carótidas. Aqui então ela tem placa na carótida direita de 20%. Ela não é diabética, ela não fuma e ela tem pressão alta. Ela é hipertensa, usa remédios e a pressão aqui no consultório está controlada. Com remédios, a pressão está em 120/80, 12/8. Neste caso aqui, o colesterol total dela é de 180, o HDL dela em 45, o LDL dela está em 105 e os triglicérides dela estão em 150. Nesse caso aqui, pessoal,
pelo fato dela já apresentar placa de gordura na carótida, ela já pula para aquele risco cardiovascular alto, independente de outras condições clínicas que ela apresentar. E a meta para o risco cardiovascular alto é de LDL menor 70, ou seja, já é uma meta mais rigorosa. E nesse caso aqui, olha que curioso, a paciente ela tem um colesterol total abaixo de 190, então em teoria é normal, mas o HDL dela está em 45 e o LDL dela está em 105, porém a meta dela é abaixo de 70, e daí então essa paciente também vai ter indicação de redução do LDL colesterol para chegar nesta meta, e de preferência, se não conseguir com medidas não medicamentosas, vai ser sim indicado a estatina ou alguma outra medicação para ajudar nesta redução. Porém, aqui a indicação da estatina fica muito forte por conta desta condição de placa de gordura na carótida. E a estratégia para se conseguir isso, ela vai ser feita durante a consulta médica e também com o acompanhamento clínico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação que eu fiz aqui para vocês. Ela é um tanto que resumida, mas de certa forma ela explana muito bem como a gente raciocina para indicar a medicação ou também traçar as metas para aquele paciente. E, gente, se você se enquadra em algum destes perfis aqui, coloca aqui na descrição deste vídeo e também me fala o que você está fazendo ou também qual o remédio que você está tomando para ajudar em tudo isso. Eu vou tentar fazer o máximo possível para responder a todos os comentários. E para ajudar nesta jornada de mudança de estilo de vida, de redução do colesterol, do triglicérides, eu vou deixar aqui então uma playlist de alimentos que te ajudam a abaixar as gorduras do corpo, tanto o colesterol quanto o triglicérides. O link então vai ficar aqui na descrição desse vídeo e também aqui na tela. E lembre-se, pessoal, que neste canal nós temos diversos vídeos de explicação de remédios. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de remédio, você vem aqui no YouTube e digita o meu nome, que é Júlio Massal, e coloca o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Se você quiser suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui, mas aqui em cima eu vou deixar uma playlist de remédios que ajudam a abaixar o colesterol, e aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. E não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo!